Elton Gomes, eu faço parte do Tanz- und Spielgruppe Gartenstadt. Meu nome é Sérgio Luiz Tais, eu sou integrante do Tanz- und Spielgruppe Gartenstadt. Bom, o nosso grupo ele foi criado em 1996. Os primeiros eram 5 casais no começo, né? Esse grupo foi idealizado por mim, minha esposa, o amigo nosso já que é falecido, né, Edson Klein, e a esposa dele, Adriana Alsleben. Então nós 4 nos juntamos, nós já tínhamos experiência de participar em outros grupos. A partir daí nós convidamos alguns colegas que também já tinham feito parte desses mesmos grupos nos quais nós participávamos e demos início então a esse grupo. Bom, os ensaios naquela época eram um pouco mais extensos. Nós começávamos, era domingos também, como atualmente, né? Mas o ensaio era um pouco mais longo. Ele começava às 6 horas e ia até às 9 horas, né? Hoje a gente começa às 6 e para às 8. Então, o pessoal parece que cansa mais fácil atualmente, né? Então, a gente tem bastante, né, repertório que já vem da Associação de Gramado, né, que é como se fosse a central do folclore no Brasil, e também da FG, né? Desde 2016 a FG também realiza cursos, né, com danças folclóricas alemãs para trazer esse repertório para nós, grupos folclóricos, né? Então a gente tem os cursos, né, que as 2 associações eles disponibilizam, né? Então para os coordenadores de dança. E depois, né, mais que o coordenador não consiga estar no curso, esse material também é disponibilizado, né, através de vídeos, áudios. Então, através desses, né, dessas disponibilidade desses materiais, né, a coordenação de dança se reúne, né, vai escolhendo as danças, ver o que faz sentido para o grupo, o que não faz, né, o que seria legal, o que não seria, o que o grupo ia gostar de dançar, e a gente vai fazendo essa seleção de danças. E claro, a gente tem algumas danças que já são, tipo, tradicionais do grupo, né? O nosso grupo, inclusive, tem algumas que eu sempre gosto muito de dançar, que são 2 Tanzfolks, né? Isso. Que são bem tradicionais, assim, acho que é uma marca já do nosso grupo, assim, que toca essa dança, sabe que é o Gartenstadt que dança. Então, essas são danças que vão... Todos os anos a gente acaba dançando, mas, né, entre um ano e outro a gente tenta também dar uma mudada no repertório, trazer outras danças e tudo mais, até para também não enjoar o pessoal que tá mais anos, né? O grupo começou em 96, primeiro ano a gente até fez um traje simples, né? Nossa primeira apresentação assim foi lá no clube mesmo, para poucas pessoas assim, né? Porque a gente queria colocar o traje, a gente estava muito tempo sem participar de um grupo, e só no ano seguinte é que a gente conseguiu então participar de alguns outros eventos, mas aí a gente começa a participar da Oktoberfest de novo, né? Não tem como não falar de grupo folclórico e sem falar dessa festa, né? Então foram momentos assim bem emocionantes, né? Porque a gente tinha, como eu disse, a gente tinha saído de outros grupos, né? E a gente não sabia em que momento, se em algum momento a gente ia voltar. Então aquilo ali trouxe toda uma carga de emoção para a gente, né? E eu vou falar um pouco do nosso retorno, né, que em 2014 a gente também não apresentou, mas em 2015 a gente apresentou. E assim, eu achava que eu nunca mais ia participar de grupo folclórico. Eu voltei por causa... Na verdade, eu não ia. Se fosse por mim, pela minha esposa, nós não iríamos, né? Quem nos trouxe de volta foi o nosso filho, né, que nasceu dentro desse grupo folclórico e queria voltar. Então ele disse, eu vou, mas eu quero que vocês voltem também. Então, assim, foi outro momento bastante emocionante. Em 2014, né, eu fazia parte de um outro grupo folclórico também aqui na cidade, fazia parte do Freundschaft, mas entrei em 2010, fiquei até 2013, e aí naquela época eu também estava na diretoria da FG, eu era secretário, e aí nesse processo, né, de cuidar da papelada da FG, da documentação,
eu tive acesso aos documentos de grupos que já não existiam mais, mas que em algum momento, né, desse período, desde que foi criados os grupos folclóricos, eles existiram por algum momento, e lá eu achei a documentação do Gardenstadt também. E aí tava eu, junto com outras, né, pessoas na época também, que estavam nesse movimento assim, né, talvez, não sei, talvez a gente montar um grupo folclórico novo na cidade, né, ou... Enfim, essa era a ideia daquela época. E aí a gente pensou, né, porque, né, ao invés de montar um grupo folclórico novo, por que não resgatar um que já existia, né, que já teve uma história, né, e continuar essa história também. E aí na época, inclusive, o Bá, que era o presidente, né, junto da FG, ele tinha um contato do Edson, né, que é esse também um dos fundadores do Gardenstadt, né, que já não está mais aqui. E aí o Bá nos colocou em contato. Então eu, né, fui conversar com o Edson, expliquei, né, nossas motivações, que a gente tinha interesse, né, de fundar um grupo folclórico novo, e a gente pensou, por que não resgatar a história do Gardenstadt, né, e se ele nos permitiu utilizar o nome e tudo mais. Eu lembro que nós tínhamos os nossos trajes em casa, o Edson e a Adriana também tinham os trajes deles, né? Num primeiro momento a gente entregou os trajes. E quando voltou o nome, assim, realmente acho que o grupo marcou para aqueles ex-integrantes da época, porque, né, além do Sérgio e do Edson que voltaram pro grupo, mas teve outros ex-integrantes que ainda tinham o traje guardado, e aí quando souberam que o grupo voltou, devolveram também. Devolveram os trajes, né? Os trajes, assim, então foi um movimento muito bacana, assim, de que realmente, né, o grupo realmente marcou para essas pessoas e que eles guardaram com muito carinho, né, talvez, né, naquela época, acho que quando o grupo encerrou as atividades, não estava dito que, né, talvez iria voltar logo ou não, né, mas acho que eles guardaram nesse sentido de que, talvez vai ficar 1 ano, 2 anos parado, né, e ficou um pouco mais tempo, mas mesmo assim eles guardaram o traje, não se desfizeram. E aí depois nessa volta eles devolveram o traje, acho que isso foi um momento bem marcante pra gente, né, que facilitou muito também pra gente poder se apresentar no outro ano na Oktober, porque a gente, né, não fez um traje do zero, né, a gente reformou, né, fez ali os reparos que tinha que fazer, porque, né, obviamente, com o tempo algumas peças, né, vão se... traça, essas coisas todas vão se, né, manchando, blusa branca e tudo mais, mas facilitou muito esse processo para em 2015 a gente se apresentar no Oktoberfest. E nós tínhamos muitos tecidos ainda da época, do primeiro período, né? Ainda tinha tecido guardado em rolo, então... Inclusive a Aldete Trajes, que era a costureira que costurou os trajes na época deles, quando soube que o grupo voltou, ela fez contato dizendo, olha, a gente tem rolo aqui de tecido de vocês não querem vir buscar? Uma movimentação bastante grande, assim, né, em torno da comunidade, né, para resgatar o grupo. A gente está nesse processo, agora faz 10 anos, né, que a gente está de novo ativo, né, a gente está voltando de novo com os ensaios esse ano, então todo início de ano a gente tem esse momento de refletir o que a gente vai fazer, né? Nas 2 últimas semanas atrás a gente fez uma reunião, né, para repensar até o propósito, porque daqui a 3 anos a gente completa 30 anos de fundação, né? Então o que a gente vai preparar para esses 30 anos, né, para marcar essa história, né? Que realmente acho que é um momento para ser celebrado, assim, uma história que, né, de um grupo que possivelmente já, né, não estaria mais existindo, mas que voltou, então, né, acho que é uma história bem bacana para ser contada. E a gente está nesse passo agora, assim, né? O que planejar para esses 30 anos. Né? Acho que esses próximos 3 anos vai ser em cima disso. Em 96, já passamos a fazer parte da AFG. Embora eu tenha participado da primeira reunião que a associação teve. Eu participava de um outro grupo folclórico, eu participava do grupo folclórico Germânia, lá da Fortaleza, e eu e minha esposa, né? Então, a gente, desde 93, nós vimos participando dos cursos em Gramado. E naquela época já se falava em criar, não era bem associações, tipo, eles chamavam de distrito, alguma coisa assim, né? Isso tudo começou por causa dos grupos folclóricos do oeste do estado, né, que eram em quantidade bem menores, e eles tinham uma associação desse tipo na época. E como a Casa da Juventude, ela tinha sempre tinha muita gente interessada em fazer o curso, eles tiveram por ideia
ampliar essa setorização dos grupos, né? Então, disponibilizariam apenas algumas vagas para essas regiões. E Blumenau ultrapassava a quantidade de grupos de Blumenau, ela ultrapassava essa cota, né? Então, sentiu-se a necessidade, foi uma imposição da Associação Cultural de Gramado, né, na Casa da Juventude, foi meio que uma imposição deles, e aí a gente teve que se organizar aqui na região do Médio Vale do Itajaí para formar esse setor, né? Então, para poder participar dos cursos em Gramado. Então, mais ou menos em novembro de 1994, foi nós pressionados, né, a escolher quem é que vai, porque alguns já tinham se inscrito, né, e faltava vaga para todo mundo. Então, naquele dia a gente se organizou, a reunião foi no antigo castelinho da Proeb. Eu lembro de alguns nomes que participaram, porque já faz tanto tempo, né? Estávamos eu e minha esposa. Eu tenho dúvidas se estava o seu Ideker e a dona Ângela, seu Friedrich Ideker, que já é falecido, né? E a dona Ângela, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que estavam o casal. Estava o seu Harold Letzow, que foi um dos fundadores aqui do grupo folclórico aqui no 25 de julho, né? Estava o seu Arlindo Sassi, que era o coordenador do 25 de julho na época. Outro casal que eu tenho dúvida se estava o casal mesmo, que eu não me lembro direito, mas era o Elcio Lisenberg e a esposa dele, a Jane. Então, tinha assim algumas pessoas e alguns grupos, seu Ari da Linkner, do Greenestal. Então, são algumas pessoas assim que estavam naquele dia. Foi um final de tarde, um dia de semana, assim, que eu não lembro exatamente, né? Onde nós definimos como faríamos para então dividir essas vagas. Então, eu lembro que eu acabei indo sozinho, não fui com minha esposa, né? Que nós já havíamos até nos inscrito, então abrimos mão ali. O 25 também mandou uma pessoa, então foi meio que assim, uma pessoa de cada grupo, meio que para contemplar todos os grupos um pouco. E no retorno, então, aqui mesmo no 25 de julho, a gente passou uma semana fazendo repasse das danças que foram passadas lá na Casa da Juventude em Gramado. Então, esse foi o início da AFG, que não tinha nem nome ainda, né? Isso veio depois, né? Infelizmente o Edson não está mais aqui para falar como foi a parte de formação, porque depois disso foi criado um CNPJ, né? Então ele participou de toda a parte burocrática ali, né? da formação do estatuto, essas coisas assim, né? Mas durante um bom tempo a gente ficou só trabalhando dessa forma como a Casa da Juventude tinha solicitado. Mas como a associação acabou crescendo, né, sentiu-se a necessidade, então, de criar um estatuto, de ter um CNPJ, porque começou a envolver também a Oktoberfest nisso tudo. Né? Então, basicamente foi isso que aconteceu. E aos poucos eu também fui me afastando um pouco mais dessa questão de estar presente em todas as reuniões, né? A gente dividia muito. E aí nosso grupo teve uma pausa também, de alguns anos. Aí em 2014 o grupo retornou, né? E aí o Elton tem participado mais dessas reuniões, né?
né, houve meio que uma profissionalização, né? Começou uma coisa muito amadora, embora nossos grupos eles sejam amadores, né? Mas ela meio que, vamos dizer assim, ela se encaminhou mais para algo um pouco mais profissional, né? A gente não, como eu disse anteriormente, nós não tínhamos estatuto, a gente começou porque foi uma exigência da Associação Cultural de Gramado, onde eram realizados os cursos, né? E nós tínhamos nossos encontros, uma vez por mês a gente fazia os encontros. Aliás, os encontros, o primeiro encontro foi lá no castelinho da antiga Proeb, que hoje não existe mais, né? Depois, um tempinho, foi aqui no 25 de julho, e depois passou a ser na Sociedade Recreativa e Cultural Ipiranga, ali na Rua São Paulo. Então, a gente fazia encontros mensais. E, né, como eu estava falando, era uma coisa muito amadora, né? A gente só fazia uns encontros, o que a gente pode fazer, né? Na verdade, era mais uma questão assim de conversar, tentar trazer um pouco mais a questão de fazer com que as danças fossem apresentadas na forma mais original possível, coisas desse tipo eram discutidas, né? E hoje a gente vê assim uma evolução no sentido de que depois a coisa foi meio que foram criando-se eventos, né? Nós já tivemos pela FG, a gente já teve um encontro internacional de grupos folclóricos aqui, com participação de grupos da Alemanha, da França, né? Acho que da Argentina vieram grupos também. Então a coisa não dá para dizer que é uma coisa profissional, mas foi melhorando com o passar do tempo, né? Eu acho que é um trabalho, né, de referência, né? Acho que a FG, ao longo desses 30 anos, evoluiu muito, né? A gente já falou, né, aqui na entrevista, acho que evoluiu bastante, né? Aquilo que nasceu apenas com uma formalidade, né, para fazer um curso de gramado, hoje a associação já organiza seus próprios cursos, né? Hoje a associação já tem esse olhar, apesar de que os grupos são voluntários, mas tem esse olhar profissional de entender, né, o nosso trabalho, né? De que, né, não é só ir lá, né, na praça dançar, né, mas o que isso tudo representa, né, uma cultura, né, traz esses dados, essa pesquisa. Acho que isso é muito importante. Eu acho que a forma que a gente se organiza enquanto associativismo também é muito importante, inclusive já foi reconhecido, né, acho que vale até a gente ter esse registro também. Em 2018, né, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina fez uma homenagem lá nos 25 anos, né, de fundação da FG, então isso mostra também o quanto a FG ela é importante não só para Blumenau, mas para todo o Estado de Santa Catarina, né? Enquanto uma organização cultural, né, desse tamanho hoje, né, serve de exemplo não só, né, para outros municípios, outras regiões, mas, né, para outros estados e países também. Então acho que é um legado muito importante, muito interessante que a associação, né, está construindo, né, e é algo que não termina, né? Estamos completando 30 anos, mas com certeza a FG ainda vai continuar aí com outros caminhos, outros projetos, outros planos e avançando bastante ainda nesse. Eu digo assim que existem dois momentos, né? O antes da FG e o depois da FG, né? Eu participo de grupo folclórico desde 1986 e eu lembro de quando só tinha o grupo folclórico do 25 de julho, do qual eu comecei a participar, tanto que eu conheço o Arnaldo daquela época, né? Eu tava brincando, eu fui instrutor dele, né? Em um curto período, quando ele participava do grupo infantil aqui no 25, e assim havia um distanciamento entre os grupos, né? E a FG, mesmo sendo algo inicialmente meio que imposto, né, ele trouxe uma aproximação entre esses grupos, né? A gente pode não concordar com tudo o que o outro está fazendo, né, mas a gente procura sempre respeitar a forma como esse outro grupo ele desempenha suas funções. Então, eu vejo assim que a FG trouxe essa aproximação. Isso é uma coisa importante.
Não adianta a cidade ter ali 15, 20 grupos folclóricos e ninguém se conversar. Né? E isso a FG procura fazer, né? Trazer esses grupos um mais perto do outro, né? Não é só ir lá participar de um evento deles, né? Mas também ter laços, né? entre eles. Que fortalece o trabalho de vocês. Exatamente, né? Eu acho que nesses praticamente 30 anos aí de AFG, houve muita evolução nesse sentido, né? De aproximação entre esses grupos. Aí, de mostrar força também, né? Porque quando a gente pensa assim, o grupo folclore, o Gardenstadt, né? O Gardenstadt sozinho é só mais um, né? Quando a gente está aí em 15, 16, 18 grupos, né? Mostra uma força muito maior também, né? Para a comunidade, para a cidade, para a região. Então a gente sabe que a gente não é só 20 integrantes. Não, ali a AFG hoje são 500, 700, 1000 pessoas. Né? E essas 1000 pessoas que têm suas famílias, seus amigos, então alcança, né, um número muito grande. Né? Então a AFG acho que consegue unir, né, essa força toda. Sozinho não se faz nada, né? Sozinho, isso eu até quero reforçar, né? Porque teve um episódio, não vou citar nomes, né? Mas teve um ano de Oktoberfest que teve eu não lembro exatamente qual foi o problema lá com a organização das apresentações, e a associação, ela se viu prejudicada, né, os grupos se viram prejudicados, e através da associação nós fomos à Câmara de Vereadores, que na época era no prédio da Prefeitura ainda, e dali eu sei que os membros que estavam presentes da FG foram parar na sala do prefeito. Então foi um momento assim bem interessante nesse sentido, né? Que se fosse um sozinho reclamando, nada disso teria acontecido. E o prefeito resolveu a situação ali. Né? Ele chamou o secretário de turismo na época e disse: nós temos que resolver esse impasse aí. E foi resolvido. Se fosse um grupo sozinho reclamando, nada teria sido, né, ninguém teria nem seria ouvido, talvez na Câmara de Vereadores, quanto mais na sala do prefeito. Então isso mostra, né, como o associativismo ele pode ajudar, né, os grupos nas conquistas. Né.